O ministro Alexandre de Moraes, STF, decidiu nesta segunda-feira que a Suprema Corte é sim responsável por julgar membros das Forças Armadas e da Polícia Militar que tenham se envolvido em crimes no 8 de janeiro. De Brasília, o repórter Leandro Magalhães confere conosco os últimos detalhes. Boa noite, Leandro. William, muito boa noite para você, boa noite a todos. William, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes fixa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes ocorridos em 8 de janeiro, independentemente dos investigados serem civis ou militares. No documento, o ministro autoriza uma investigação para apurar eventuais crimes cometidos também por policiais militares daqui do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu a medida após a Polícia Federal pedir que integrantes das Forças Armadas e policiais militares fossem investigados. Nesse relatório, a Polícia Federal, que fundamentou o pedido ao Supremo Tribunal Federal, havia a informação de uma possível omissão de alguns integrantes do Exército ligados ao Gabinete de Segurança Institucional e também ao Batalhão da Guarda Presidencial. Eu volto ao estúdio, William. Leandro, obrigado. Boa noite para você em Brasília. Jorge, um general pode ser julgado no STF? Sim, William, se ele praticar crimes comuns. Foi o que a decisão do ministro Alexandre de Moraes hoje, ela referenda já uma jurisprudência bastante consolidada do Supremo Tribunal Federal. Que seria? Que seria no sentido de que a justiça militar, ela julga militares quando eles praticam crimes militares, ou seja, crimes previstos no Código Penal Militar. Quando um servidor... Por exemplo, uma deserção, insubordinação, uma coisa desse tipo. Exatamente. Agora, quando um servidor civil ou militar for indiciado e acusado por um crime comum, ele é julgado pela Justiça Penal Comum. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal julgaria, independente da patente, se general, soldado ou qualquer questão, porque a eles o inquérito sobre o 8 de janeiro acusa os crimes do artigo 359L e M do Código Penal. A saber? Que é o crime contra o Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado e a incitação das Forças Armadas contra um poder constituído. Daniel, você está convencido? Eu vejo nessa decisão do Alexandre de Moraes hoje uma sinalização sutil. Não sei se o professor Jorge concordaria comigo. Existe uma discussão muito intensa lá no Supremo Tribunal Federal, já ouvi isso, posições diferentes de ministros diferentes. O que fazer com mais de 1.000 investigados e provavelmente denunciados nesse processo todo dos atos criminosos de 8 de janeiro. Se a gente lembra que o Mensalão tinha 40 acusados, 40 denunciados, 40 réus, e que a gente demorou meses e anos consumidos pelos processos do Mensalão, o que fazer com mais de 1.000 ali? Então, julgar tudo no Supremo Tribunal Federal ou enviar para a primeira instância uma parte dos casos, talvez não dos organizadores, dos financiadores, mas talvez ali dos que foram no efeito manada, talvez. A dona Fátima de Tubarão, né? A sinalização que me parece ter dado o ministro Alexandre de Moraes hoje é de que não só os militares vão ser julgados pelo Supremo, mas todos muito possivelmente vão ser julgados pelo Supremo sem uma distribuição dos processos para a primeira instância. Vamos ver isso com o Jorge. Não, eu concordo, Daniel, com a percepção do Daniel. A decisão, não só essa, mas há o encadeamento das decisões do ministro Alexandre, né, inclusive a questão das visitas, tudo leva a crer que, pelo menos na concepção do ministro Alexandre de Moraes, esse tema deveria ser tratado no Supremo Tribunal Federal, né, o recebimento das ações penais e o posterior julgamento. Pode haver um desmembramento pelo número de réus? Isso pode haver, já houve no Supremo, em mais de uma oportunidade, esse tipo de medida. Agora, aqui, né, a comparação com o Mensalão, ela também é possível, porque hoje o Supremo Tribunal Federal, uma ação penal, ela é julgada pelo plenário. Né? Por um tempo foi transmitido para as turmas, então isso também aceleraria o julgamento, porque o julgamento numa turma... Mas como é que eles vão julgar 1.000 pessoas? Como vão ser julgadas 1.000 pessoas? Eles vão ter que fazer um mutirão, uma força-tarefa para fazer esse julgamento. Porque, vamos dizer, são 1.000 pessoas, mas provavelmente essas 1.000 pessoas, a esmagadora maioria vai ser imputada pelo mesmo crime. Né? Então,
vamos dizer assim, e não são crimes do ponto de vista complexos, como alguns crimes, são crimes que alguns têm imagens, a questão do patrimônio. Eu acho que a questão mais complexa vão ser as investigações que demonstram o envolvimento de financiadores, dos organizadores, né, organizadores que podem estar, inclusive, em cargos políticos, né, o uso da máquina digital, né, de uma rede digital para a organização disso, né, quem seriam os mentores intelectuais desse movimento, isso tudo seria um pouco mais complicado. Agora, a atuação ali, né, do dia 8 de janeiro, ali, quem esteve, a grande massa, né, que compareceu, isso são crimes um pouco mais simples. Não seria mais inteligente você desmembrar, porque eu percebo que, mesmo principalmente no Ministério Público Federal, essa preocupação e críticas ali em relação ao ministro Alexandre de segurar tudo isso. Porque da mesma maneira que o próprio Executivo, que foi o grande beneficiado político do 8 de janeiro, já está se desgarrando do 8 de janeiro, eu não percebo isso no Judiciário, principalmente no ministro Alexandre, de se desgarrar do 8 de janeiro. Por que ele vai querer julgar? Assim, tem que ter um recorte, porque você é professor e advogado, se você parar o Supremo para julgar isso, 1000 processos, pensa quantas contestações, quantas arguições, quanto... Assim, trava para o Supremo. Isso. O Executivo já decidiu não parar, porque ele sabe que ele não pode parar por conta de 8 de janeiro. O Supremo, o Alexandre ainda está cuidando. E só complementando o Caio, concordo que muitos crimes são parecidos, mas precisa uma individualização de cada um desses casos. É uma das coisas que a oposição mais cobra do Supremo, que cada caso seja julgado pela sua individualidade, pela prova que tem contra aquela pessoa específica. É uma narrativa política de relevância. Como é que você responde a ela? William, se eu puder, são 2 pontos. O do Caio, são 2 excelentes pontos, o do Caio e o da Raquel. Em relação ao Caio, do ponto de vista funcional e pragmático, eu concordo, não sei o que o Supremo vai fazer, mas eu concordo que o desmembramento em algum momento seria o caminho natural. Já definindo pontos fundamentais pelo Supremo, como a questão de qual justiça seria competente para fazer esse julgamento. Eu acho que é um ponto que talvez esteja isso segurando a questão ainda no Supremo, porque a investigação talvez esteja numa fase crítica. E o inquérito, a Polícia Federal que está investigando isso... Foi a pedido dela que o Alexandre de Moraes decidiu isso. Exatamente. Então, talvez essa preocupação do ministro Alexandre de Moraes seja para garantir que essa investigação não se perca, não se contamine, não se enfraqueça para ir além de quem estava ali no efeito manada, que alguém usou essa expressão. Agora, em relação ao ponto da Raquel, aí só a gente tem que tomar cuidado para não criar uma lenda urbana, um pouco sem querer, essa questão da individualização, né? Toda imputação penal ela tem que ser individualizada. Agora, acontece que às vezes crimes praticados por um grupo de pessoas, o fato de você imputar a mesma conduta para um grupo de pessoas porque eles praticaram a mesma conduta, ou seja, vocês invadiram um prédio público e depredaram, uma grande parte da individualização, ela é simétrica, ela será igual. A analogia é a torcida organizada de futebol. Torcida organizada de futebol, um grupo social cometendo um ato de vandalismo. Então, agora, é claro, depois você terá, quando a propositura da ação penal, a individualização da conduta para valer, ela virá na propositura da ação penal. Algumas já foram apresentadas e com certeza individualizadas, porque aí na ação penal você claramente vai indicar, olha, o fulano de tal, com o documental, ele cometeu, o Ministério Público considera que ele cometeu o crime A, B e C, com as razões tais e com as provas que foram juntadas. Então, a individualização da conduta tem acontecido, me parece, para a questão da preventiva e vai acontecer depois para a ação penal. Me parece que o que muitas vezes se busca e se quer traduzir um ônus, que é quase impossível, se quer um nível de detalhamento de uma conduta que eu até posso concordar em abstrato, mas o processo penal brasileiro não faz isso com quase ninguém. Inclusive com a camada pobre brasileira, que às vezes fica em inquéritos sem... Então, assim, a individualização ela é fundamental, mas eu não consigo vislumbrar, né, vamos dizer assim, uma ação deliberada do ministro Alexandre e não, ou da polícia ali não fazer essa individualização. É que o Daniel e o Caio estão me pedindo a palavra. Daniel, respondendo o que o Caio colocou antes, tem ministros do Supremo que colocam muito claramente, inclusive estão dispostos a ceder mais gente de seus próprios gabinetes para o Alexandre de Moraes, que é relator dessas ações, mas defendem muito insistentemente ali no Supremo, nas conversas individuais ali,
que haja esse julgamento completo de todos os envolvidos pelo próprio Supremo como uma mensagem potente de defesa da democracia, de punição de qualquer tentativa de levante golpista. Então, essa é uma defesa, custe o que custar. Eu só não sei, uma dúvida sincera, como isso se concilia, por exemplo, com aquela medida tomada pela presidente do Supremo, Rosa Weber, de que tem prazo para pedido de vista, tem prazo agora para você dar uma liminar. Então, isso tem que ser deliberado pelo colegiado, porque se todas as forças ali da casa estão mobilizadas em torno de um único processo ali envolvendo mais de 1.000 pessoas, a grande dúvida para mim é como se dão as outras ações, né? Você quer? Não, talvez até só para complementar o ponto do Daniel nessa linha, é que eu acho que esse desenho vai ficar mais claro quando o inquérito caminhar para o final ou estiver mais maduro. Esse inquérito ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, talvez ela vá, com aquele material já organizado, conseguir verificar dessa massa de 1.000 pessoas, né, X% delas praticaram determinados crimes, tantos foram financiadores. E aí segmentar a propositura das ações penais. Então, assim, demanda uma organização de quem acusa e de quem vai julgar também, e, obviamente, de quem vai fazer a defesa. Então, o Supremo tem condições de... Vamos ao aspecto político mais sensível de toda essa questão. Caio, quando a gente olha o que tem de material até aqui razoavelmente consolidado, das fantasias golpistas ali no 8 de janeiro, atribui-se a militares de alta patente que teriam se envolvido também nessas deliberações, digamos assim, volte e meia uma menção a Alexandre de Moraes. Se a gente considera que houve uma contaminação razoável, até em altos escalões, digamos assim, para dar um nome a isso, de ideias bolsonaristas, a besta-fera Alexandre de Moraes. Agora, nós estamos diante do caso possível que Alexandre de Moraes vai enfrentar um fardado de alta patente, acusado pela Polícia Federal de envolvimento de alguma forma em golpista. Não estou dizendo que ele é golpista, eu estou dizendo que a investigação, eventualmente, e isto está dentro do plausível, chegue a apontar um grande graúdo militar como envolvido nisso. Como é que os militares vão receber? Bom, William, as investigações que já estão abertas nas Forças Armadas, elas não são de altíssima patente, elas são de média patente, baixa patente. E esses, as Forças Armadas topam entregar. Se eventualmente avançar, o que eu duvido de avançar para o generalato, se eventualmente avançar, aí pode-se vislumbrar, sim, algum tipo de ruído. Mas eu não vejo espaço para avançar. Eu não vi até agora as investigações avançarem para quem estava na cadeia de comando direta de tudo que aconteceu. Por quê? Porque tem uma leitura de que tudo que foi feito até o dia 31 de dezembro foi feito sob o comando do comandante em chefe, que era Bolsonaro, na prática, deixar as manifestações na frente dos quartéis. Depois, houve o poder político que representa os militares, na figura do ministro da Defesa, fazendo a intermediação e defendendo a permanência daquilo lá. Então, você tem até uma defesa já pronta sobre isso. O que eu vejo é a intenção de entregar quem o Supremo achar que precisa ser punido. Raquel, agora, não vejo isso chegar no generalato. Raquel, você tem uma apuração sobre isso. Como é que, eventualmente, se receberá isso no âmbito da defesa? William, eu não vejo resistências do ministro José Múcio. Assim, o que ele tem dito a interlocutores, a pessoas próximas, é que ele quer apaziguar essa situação. Então, se o ministro Alexandre de Moraes quer julgar os envolvidos nas depredações dos atos de 8 de janeiro, vá em frente, julgue, condene, encerre essa questão. Porque, assim, todo o esforço que o ministro está fazendo é para apaziguar as relações entre os militares e o governo e tocar para frente essa história.
né? Inclusive em relação à discussão do artigo 142, tá tudo indo nesse sentido. Vamos deixar para depois e vamos tornar a situação mais calma. Agora, concordo com o Caio. Se entrar algum grande general nessa história, e só vejo algum grande general nessa história entrando, se não ficar circunscrito ao dia 8, se você chegar nas cadeias de comando, então, assim, é o general Arruda que se recusou, que brigou lá com o Flávio Dino e se recusou na noite do dia 8 a retirar as pessoas da porta do QG, é o general anterior do governo Bolsonaro, que já me esqueci o nome, Caio. Você tem o comandante Dutra, que era o comandante militar do Planalto, que eventualmente pode ser atribuído. Só finalizar, se chegarem algum deles, aí eu não sei o quanto o ministro Múcio consegue manobrar, porque existe uma percepção muito clara dentro do Exército que ali estávamos cumprindo ordens, evitando um derramamento de sangue e de que tem o acampamento na frente do Exército era algo tão delicado para os militares, porque você tinha radicais que tinham parentes lá dentro e você tinha os bolsonaristas mais legalistas que falavam, olha, a gente até quer acabar com essa situação, mas não podemos tirar ninguém à força. Jorge, 2 palavras para encerrar, militares e Supremo? Não, na verdade, eu teria mais uma pergunta, deixando no ar, mas se chegar num alto general, o que aconteceria? Se ele for denunciado? O STF julga.